Gente, boa noite. Boa noite. Que bom estar aqui de novo. Hoje uma noite friazinha, né? A gente é valente, né? Mas a gente recebe de Deus, recebe de Jesus esta oportunidade de sair de casa e buscar a orientação do Evangelho de Jesus para o nosso conforto, nossa realização pessoal, familiar, nosso crescimento espiritual, né? Então é muito bom estar aqui novamente, numa continuidade de um tema que nós começamos aqui, que era da lei de igualdade, né? E nós debatemos naquela noite até um ponto em que chegamos nesta situação aqui, desigualdade das riquezas, né? Então nós chegamos nesse ponto aqui e paramos naquela noite, porque a lei de igualdade ela é muito extensa para a gente debater em 30 minutinhos, é muito pouco tempo, ela é muito abrangente, como todo o capítulo do Evangelho. Não, mas aqui é o mesmo. Ele é uma apresentação dos olhos? Tá bom, a gente vai se entender. Então todo o capítulo do Evangelho, ele sempre é muito profundo. E em 30 minutos a gente não consegue esgotar todo o assunto, todo o entendimento, todo o ensinamento que ele traz para nós. Então eu resolvi dividir ele um pouco, né? Me deram a oportunidade de dar uma continuidade. E nós ficamos com o tema de hoje da desigualdade das riquezas, que faz parte desse capítulo da igualdade. E ele está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 808 até a 813, né? Nessas perguntas aí, que já é um tema para casa, né? A gente chega em casa, pegar o Livro dos Espíritos e dar uma busca ali no que realmente ele nos traz. Porque mesmo assim, nesse nosso tempo aqui, nós não vamos conseguir aprofundar essas questões que tem do Livro dos Espíritos. Porque ela dá margem para muito entendimento, para a gente debater, né? Então, mas a gente diminui, reduz o conteúdo todo, mas procura transmitir o principal contido nesses capítulos. E foi o que eu fiz aqui, que eu nem vou tratar pergunta por pergunta. Eu fiz uma sequência aqui. E como nós estamos tratando sobre a desigualdade das riquezas, está envolvido a pobreza e a riqueza, né? Está envolvido. Nesta imagem aqui que nós temos, sobre um casebre, uma casa, que vai nos trazer então a parte da pobreza. E a pobreza é a prova da paciência e da resignação. Vamos nos transportar para aquele casebre. Vamos nos colocar lá. Tem que ser uma criatura altamente evoluída, que já tem um conhecimento do Evangelho, das leis de Deus, para ter essa paciência e essa resignação com a situação em que vive. E nós temos coisas piores que isso aí ainda, né? Então é uma criatura que já tem conteúdo em si, que já traz de outras vidas um ensinamento para conseguir ter essa paciência e essa resignação, principalmente vendo isso aqui, a riqueza.
que é a prova da caridade e da abnegação. A riqueza nos dá todo o conteúdo, todas as facilidades para a gente tratar sobre a caridade. O que nos fortalece nessas duas situações, pobreza e riqueza? É justamente o Evangelho de Jesus. É o entendimento das leis de Deus. Pobreza tem dor? Tem sofrimento? Tem. Mas a riqueza também tem. A riqueza tem dor, tem sofrimento, tem tudo. Dependendo da situação em que a gente encara a situação. Né? Da maneira em que a gente trabalha a situação. Naquela nossa primeira passada aqui, eu trouxe essa tela. Realmente nós conhecemos os nossos sentimentos, que praticamente ficou com uma tarefa para a gente refletir durante o tempo que nós voltaríamos aqui para a semana. Vamos profundamente analisar. Será que realmente nós conhecemos os nossos sentimentos? Nós vimos duas imagens. E a segunda, nós estamos prontos para todas as desigualdades sociais? Será que estamos? Será que a gente consegue entender, às vezes, a revolta de uma criatura pobre, que às vezes necessita um medicamento, necessita um alimento e não tem como adquirir? E presencia toda aquela diferença em relação à riqueza. Será que essa pessoa não sofre? Tem um sofrimento. E será que nós estamos realmente prontos para todas essas desigualdades, entender e não julgar? E o terceiro, nós conseguimos então conviver com nossas desigualdades? Então esses 3 pontos eu coloquei para nós aqui, para que a gente fosse analisando e como tema de casa. E vamos continuar. Eu coloquei essas partes aqui pelo seguinte: o que vemos hoje é toda a humanidade sofrendo pela riqueza que se tem e pela que não se tem. Será que rico não sofre? Sofre, e sofre muito. Principalmente aquele rico apegado à matéria, apegado aos bens da terra. Quando ele faz um mau negócio, quando alguém retira dele alguma coisa, é sofrimento. É sofrimento diferente do pobre? É. Mas é sofrimento, porque ele está ainda enraizado com aquela riqueza, com aquela parte material da vida dele, e traz sofrimento. E aí continuamos aqui, ó. Não deu para nós mexer na imagem, mas aí nós temos aqui que em toda a história da humanidade, a desigualdade das riquezas sempre existiu. Isso não é de agora. E sempre ela foi motivo de revolta, de revoluções. Ela está sempre acompanhando todas as criaturas. Faz parte. Agora, isso nos dá não apenas pela má distribuição da riqueza. Não é a má distribuição da riqueza feita pelo nosso lado materialista, do nosso egoísmo. Não é isso que nos leva. E sim, ao homem, a nós, que abusamos dessa situação. São os entendimentos que a gente tem que ter para sofrer menos. Não ficar ligado e sempre matutando tudo aquilo que nos traz
alguma coisa diferente no nosso dia a dia, alguma diferença do que nós pensamos. Sempre existiu a desigualdade em tudo. Em tudo. E as riquezas não podem deixar de compartilhar desse tudo. Porque a riqueza é o ponto que leva para as desigualdades. Nesse setor da riqueza e da pobreza. Né? Nós temos que andar um pouquinho. Então, o que a gente se vê? Milhões de criaturas em toda parte, desarmonizando os países. Em roubos, crimes, assassinatos de todas as ordens. Abortos de todos os tipos. Mentira e falsidade em todas as direções. Guerras sem tréguas em quase todos os países. Usura em todos os povos, orgulho e egoísmo em quase todas as criaturas. Eu até digo que em todas. Porque nós estamos neste mundo ainda de provas e expiações. Porque nós estamos iniciando o período de regeneração. Mas mesmo no período de regeneração existe o egoísmo, o orgulho, a maldade, em nível menor ainda. Então isso aqui é um efeito das diferenças que tem. Se nós analisarmos o nosso país hoje, milhões de criaturas, não vamos dizer milhões, mas menos, em toda parte desarmonizando os países. O nosso país está desarmonizado por essa diferenciação. Tanta gente tirando o dinheiro deste povo pobre, que sofre em hospitais por falta de medicamento, por falta de creche. Uma série de dificuldades causadas por esses aí que estão enraizado na busca da grandeza, da riqueza. E acaba isso aí trazendo sofrimentos para eles também. É uma família que sofre quando vê estampado lá a imagem dele dizendo que aquele é corrupto. Um lá correndo com mala de dinheiro deste povo pobre. Isso aí traz sofrimento para os familiares. Traz sofrimento para eles também. Então a riqueza também traz um sofrimento. E isso é o que nós convivemos nas diferenças hoje em todos os países. Aí os governos têm que gastar quase todos os recursos com armas e com o sustento dos exércitos e policiais para manter uma paz precária entre si mesmos. Porque a paz ainda não está presente no nosso país e nem no nosso mundo atual. Né? E de quem é a culpa? A culpa somos de nós, as criaturas que o habitamos. Que ainda não conseguimos conviver. Olha o exemplo. Dentro de uma comunidade de bem um com o outro, quiçá entre os povos de outras nações também, que às vezes são mais evoluídos materialmente, mas muitas vezes espiritualmente bem menos do que um outro país pobre, mas mesmo assim coloca a sua força em cima. Né? Muitos se dão como os defensores para colocar ordem na casa, mas há uma desigualdade enorme, incompreensível. Né? E de quem é a culpa? É nossa. A culpa toda é nossa. Vamos continuar. Isto aqui vai resumindo as questões que tem no nosso livro. Alguns acreditam que uma sociedade igualitária
seja a solução para esses problemas. Será que seria? A gente analisando, se dentro de uma comunidade todos fossem ricos, será que haveria a harmonia? E se todos fossem pobres, haveria também uma harmonia? Com certeza não. E a espiritualidade diz que não. Por quê? Uma sociedade é constituída de homens e espelha aquilo que esses homens são. Então, dentro de uma sociedade, de uma comunidade, há vários tipos de homens e mulheres. Cada uma com um sentimento. Cada uma nutrindo um grau X de egoísmo e de orgulho. Então, essa igualdade cairia por terra. E continuando, os homens não são iguais. Uns são mais egoístas, né? Outros menos. Uns mais inteligentes, ativos e trabalhadores, outros menos. Isto é normal, ainda é normal. Porque nós vemos de encarnações anteriores, nós tivemos já uma vivência, já ganhamos conhecimentos, já tivemos um tipo de vivência anterior, e hoje estamos aqui na prova. E nos sujeitamos a tudo isso aí. Então, homens não são iguais, por várias razões. Até a comodidade, a preguiça, a falta da busca do entendimento dentro do Evangelho de Deus, de Jesus, que é o que nos dá a clareza, o entendimento e nos identifica dentro dessas dificuldades, para que a gente consiga vencer. E às vezes um friozinho já impede da busca desse ensinamento. Quando a dor bate, não tem temporal, né? Mas enquanto a coisa ainda está serena, tá tudo, qualquer friozinho é empecilho. É. Ainda somos assim. Desigualdade na Terra reflete a desigualdade das necessidades evolutivas, né? A desigualdade dos próprios espíritos encarnados, porque cada um de nós aqui presente, nós temos uma desigualdade das necessidades evolutivas. Cada um de nós traz um fardo a carregar e várias situações a corrigir. Essas são as diferenças lá dentro da sociedade. Uns de nós já foi mais instruído em vidas anteriores, outros já não foi tanto. Outros já foram mais assistidos. E hoje, às vezes não é assistido, mas quer ser assistido. E assim é o nosso grau evolutivo, a nossa necessidade de cada um. Se nós estamos hoje sentados aqui, é porque em vidas anteriores nós já estivemos sentados, buscando, mas não completamos ainda o nosso entendimento. E hoje continuamos. Ou na saída do sono, quando nos elevamos, nós buscamos e ganhamos até orientações. Continue, né? Então a desigualdade é a necessidade de cada um na parte evolutiva. A igualdade da riqueza só seria possível se fosse acompanhada da igualdade do grau evolutivo e aptidões entre todos. Mas ainda é impossível, mesmo quando nós atingimos a regeneração. Ainda vai ter, ainda não é aquele glamour todo. Ainda vamos ter gente com egoísmo, com orgulho,
Claro que tudo em graus menores. Vai haver uma convivência mais familiar, mais amiga, mas ainda vamos ter as nossas dificuldades. Se a riqueza na terra fosse fácil para todos, em nosso grau de evolução, a maioria não trabalharia. Não trabalharia. Não estudaria, ia querer somente gozar, só felicidade, e isto não traz progresso para o espírito. O espírito que se mantém naquela calmaria, sem essa busca dos entendimentos, da 101, 102, 100 e tantas, para ir completando. Nós já estamos bem. Na próxima, quem sabe, viremos melhor. Mas logo tem uma tela aqui que vai nos dizer algo parecido. Então, em pouco tempo, elas seriam diferentes ou nem existiriam para alguns, dado as diferentes faculdades de que os espíritos dispõem. Somos espíritos completamente diferentes. Completamente. Ante a miséria, podemos ficar desanimados com as dificuldades. Olha o quanto nos abate às vezes uma dificuldade, principalmente quando nos atinge aqui, porque ainda a gente está ligado que o dinheiro resolve tudo. Resolve, e muito, mas resolve a parte material. Mas muitas vezes o nosso desânimo é pela nossa parte espiritual, da falta do entendimento, da resignação, da aceitação. E às vezes somos um espírito que já viveu coisas bem melhores, já fomos milionários, e hoje estamos presos nesse corpo, ainda tendo um sentimento, ainda tendo aqueles reflexos, que precisa ser realizado, mas ele está preso. A providência divina para ele é esta. Aí muitas vezes vem a depressão, causada por isso, porque o espírito já viveu coisas melhores e hoje ele vem nessa prova de ficar assim, e está preso. Não consegue. Ele tem que viver essa. Revoltados contra tudo e contra todos. Quando nos atinge isso aí, a revolta é total, né? Principalmente contra aqueles que nos fazem acontecer esse desânimo, essa dificuldade. Até dentro do lar. Muitas vezes culpamos a mulher, culpamos o filho, né? Mas sempre é o outro. Eu nunca causei nada, né? E me zango, fico desarmonizado, desanimado, quando querem me culpar de alguma coisa. Ainda somos assim. Reclamando contra Deus, por não compreendermos seu divino programa para a nossa evolução. Deus é o culpado, mas nós não viemos sentar aqui e ouvir o que Deus tem para nós. E nem paramos um minuto para fazer aquela reflexão, o que Deus quer comigo fazendo isso? Qual o motivo? Qual a razão? O que eu fiz? Eu sou tão bonzinho, não faço nada para ninguém. Não tenho maldade nenhuma, mas não pratica o bem, né? Ainda mantém em si aquela falta de perdão. Não perdoa nem a si mesmo por estar naquela situação, porque é culpa dele. Quanto à riqueza, constitui uma prova muito arriscada. Eu vou tocar mais rápido. Bastante perigosa para o espírito, porque é o supremo hesitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual.
quando se tem, é mais fácil tudo. Mas é uma prova muito arriscada. Não é a riqueza ou a pobreza o que realmente distingue a graduação moral do espírito. Não tem nada a ver. A graduação espiritual não tem nada a ver com riqueza ou pobreza. Aquele paupérrimo, espiritualmente, pode ser muito mais elevado do que o milionário. E vice-versa. Tem nos dois, nas duas situações. A riqueza quase sempre proporciona mais facilidades perigosas para o espírito enfraquecido, e com razão. Mas também a riqueza nos dá a facilidade de fazer a prática da caridade, porque tem tudo para fazer, tudo. Né? Mesmo que tenha que despender um pouco dos valores que tem, sempre vai ter. Assim como a pobreza também dá as condições de fazer a prática da caridade. As almas mais, olha aqui, as almas mais esclarecidas, ao encarnarem, preferem a pobreza e os problemas do mundo material para solucionarem as suas provas kármicas e acelerarem o seu aperfeiçoamento espiritual. Lá no plano, quando estão se preparando, fazendo o plano de reencarnar, eles aceitam essas provas. Os mais esclarecidos. A renúncia, a paciência, a resignação e a humildade são as virtudes que melhor florescem nos ambientes pobres e ajudam o espírito a libertar-se mais cedo dos ciclos dolorosos da encarnação. Está lá dentro da pobreza. Porque haja paciência. Naquela imagem que eu botei daquele casebre, haja resignação. Muitas vezes não pela situação que estão vivendo, porque ainda estão bem, mas quando se depara com a grandiosidade do resto, do luxo e a falta para eles. É como eu disse, tem que ser uma criatura muito elevada. E eu peguei justamente uma questão, a 812. Olha interessante. Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar. Olha o bem-estar. Não. Mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar, independente de riqueza ou não. Se entendesse convenientemente porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar seu tempo como lhe apraza e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, que nós tratamos na outra parte, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba. Sempre. Vamos botar a mulher no meio. Né? Vamos botar. Aí é claro que, se o homem só tivesse uma existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens terrenos. Que aí nós temos que entender que não é só esta existência. Mas se em lugar de limitar a sua vida presente, considerar-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. Nós temos que ver o nosso passado. Não é ver, é entender que já tivemos vidas anteriores e temos um futuro pela frente. Temos uma vida futura, temos que trabalhar para isso aí. Ao dar ao homem o livre-arbítrio, Deus poderia ter uma misericórdia com nós e não nos dar o livre-arbítrio. Porque Ele nos leva a cada situação, né? Mas é necessário para a nossa evolução. Né? Quis que Ele chegasse
pela sua própria experiência, a discernir o bem e o mal, de maneira que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços, da sua própria vontade. A vontade é fundamental, senão nós não desenvolvemos. Causas das desigualdades. Aqui, nós já reportamos muito a diferença de aptidões. O nosso aqui não vai conseguir trabalhar. A distribuição justa das riquezas. Somente quando os homens se regerem pela caridade, eliminando o egoísmo e o orgulho de seus corações. Aí vai acontecer então a distribuição justa mesmo, das riquezas. Porque vai haver outro entendimento. Vai haver uma aceitação. Nós vamos ser bem melhores, vamos conseguir distribuir o que nós temos, auxiliar melhor, receber o auxílio melhor, porque muitas vezes a gente recebemos alguma coisa e achamos que ainda não é o suficiente. Às vezes nós temos lá na casa o departamento de assistência e sempre é uma distribuição de alimentos. Vejam bem, a gente às vezes tem que rir, tornar uma piada. A gente deu um arroz para fulano, é uma doação, né? É com coração, é com amor que a gente recebe, que a gente distribui, que a gente dá aquele auxílio. Mas ela que não queria aquele, porque aquela não era a marca dela. Ela queria o arroz namorado. Tudo bem, né? Infelizmente não teve um namorado para dar para ela, ela teve que levar aquele. Então vejam como é que é a situação. As diferenças que existem, né? Mas para finalizar, já estamos exatamente, e eu gosto de terminar certinho, nós poderíamos continuar ainda falando, nós poderíamos ter trazido muita mais. E vem a terceira parte. Pelo certo tem uma terceira parte. Então. Pelo certo tem, né, para nós concluir. É por isso que eu disse que é extenso. Vocês viram que eu reduzi tudo, né? E o tempo vai. Mas aí eu deixo a última tela para nós. Uma pena que não funcionou aqui o vai e ele. Então, mas nessa última tela. Sabiamente diz o Gandhi: há o suficiente no mundo para todas as necessidades humanas. Não há o suficiente para a cobiça humana. Analise este mundo. Analise o nosso país. Onde se crava uma pá, sai dinheiro. Olha a terra que nós temos. Olha a diferenciação de povo que nós temos. Um lá tem um tipo, aqui tem outro, né? As raças que tem aqui, convivendo. Às vezes em desarmonia, um pouco, que ainda é necessário. Mas vejam a nação que nós temos. Por isso nós temos que rezar muito por ela. Porque rezando por ela, estaremos rezando pelo mundo e por nós. Porque as melhorias virão. Entretanto, olha o que Jesus deixa para nós. Nos ensinou que deveríamos nos preocupar em ajuntar os tesouros que a traça não corrói, a ferrugem não consome e o ladrão não rouba, né? Olha a nossa parte espiritual. Aquela criatura espiritualizada, harmonizada, vence tudo, porque aceita, tem a paciência, tem a resignação, tem a abnegação de construir, de viver, de facilitar para todos. Essa aqui então foi a parte que eu trouxe sobre a desigualdade das riquezas para nós hoje.
Se a gente tiver uma oportunidade, a gente continua um pouquinho mais à frente, que ainda tem a relação entre a miséria e a riqueza, homem e mulher, né? E o finalmente aquele que todos nós somos fadados a, que é o desencarne, que ali fica tudo, né? Então, muito obrigado, que Deus e Jesus nos abençoe sempre.